Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma live da Associação de Transplantados e Paciente Renal. Eu, Paulo Santos, Ivânia e a nossa querida convidada Adriana Ribeiro. Hoje vai ser um papo sobre direitos do paciente renal e vamos tentar aqui esclarecer o máximo de dúvidas que tivermos aqui com ela. Então vamos começar nossa live aqui, primeiro apresentando a Adriana, que é presidente da comissão da OAB Mulher. Sou diretora da executiva. Empreendedora também das mulheres aqui, né? Faz várias ações. Adriana, queria que você se apresentasse, então, primeiramente aqui. Um prazer. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ivana. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouco sobre dúvidas de pacientes de doença renal crônica, que é uma realidade a nível mundial enorme. A gente não tem noção da quantidade de pacientes que tem. Então é um prazer enorme poder falar desse assunto, no qual a minha mãe é paciente, né, renal. Minha mãe hoje ela é transplantada, mas ela é paciente renal crônica. E junto com ela eu vi a luta que é. Eu não tinha noção, eu não fazia ideia. Então esclarecer essas questões é muito importante. Eu agradeço pelo convite, me coloco à disposição. Eu acho que é muito importante unir-se a quem precisa, levar informação às pessoas que às vezes por medo achar que o que ela tem já é demais, sendo que ela tem muito mais direito. Então a gente precisa esclarecer esses pontos e, se necessário for, fazer valer o direito de cada um. Muito obrigado pela oportunidade aqui. A gente só tem noção do que é uma vida de um paciente renal quando entra, né, nesse mundo. Eu tenho um parente, eu tenho tal. As pessoas deviam até se aproximar mais, né, para descobrir como é a vida no paciente renal. Eu, por exemplo, até 2020 eu não tinha noção. Aí em 2020 fui imerso nesse mundo obrigatoriamente porque eu perdi o rim. Então é bem sensível mesmo esse caso. Doído, né? É muito doído. Eu lembro quando a minha mãe foi diagnosticada, há 8 anos aproximadamente, o mundo desabou para a família toda. A gente não tem noção, porque a pessoa, eu posso dizer que a vida dela, 80% da vida dela acaba. Ela não tem disponibilidade de viajar, porque ela vai começar a fazer hemodiálise 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Ela faz hemodiálise num dia, minha mãe pelo menos era assim. No outro dia ela não tem disposição para nada, a saúde fica extremamente debilitada. As informações que chegam ao paciente são extremamente precárias. Entendeu? O paciente não sabe o que vai poder, o que não vai. No caso da minha mãe, não houve incentivo ao transplante na época. Eu que corri atrás, eu que fui procurar um médico especialista fora daqui para poder, paguei uma consulta particular, o que não é correto, mas o desespero era tão grande que você começa a procurar o caminho mais rápido, mais curto, e que vai resolver. Agora, quantas pessoas que às vezes não têm dinheiro para fazer uma alimentação normal e de repente tem que fazer uma alimentação mais saudável, tem que fazer o tratamento, não tem o tratamento no município, precisa se deslocar para o município mais próximo, que existe tratamento que nem sempre é um município próximo de onde ele mora. Então é muito complicado, é muito doído, é muito difícil, é uma dor incansável. O paciente está doente e a família adoece junto, porque é muito dolorido. Começando assim, né? Primeiramente, todo paciente tem direito a um tratamento de qualidade, a um tratamento digno, né? A um tratamento digno, né? Começa aí, Sim. A lei já determina isso, né? Sim. E dentro dessa locomoção do paciente, ele começou a fazer hemodiálise e realmente no município dele não tem vaga. Como que ele faz para se orientar melhor para estar indo para outro município? Onde ele deve ir? Em regra, quando o paciente é diagnosticado com a doença renal crônica,
ele tem direito e deve ser assistido por assistente social, psicóloga e toda a administração na área de saúde do município. Então, eles próprios vão fazer o meio de campo ali, deveria fazer pelo menos, a lei determina que deveria fazer, onde tem uma vaga mais próximo, tentar colocar ele o mais próximo do município que ele reside possível, se possível dentro do município que ele reside, entendeu? É claro que hoje a gente tem um número assustador de pessoas diagnosticadas com a doença renal crônica. Assusta. Eu lembro que a minha mãe falava assim, isso não é possível, eles devem falar que a gente está doente, porque isso deve envolver muito dinheiro. E, na verdade, o paciente é paciente mesmo, ele está doente mesmo, ele precisa do tratamento mesmo. E os recursos que são fornecidos ainda são muito precários. Só que ele tem direito, deve ser fornecido para ele deve procurar assistente social, deve procurar a Secretaria de Saúde, porque ele tem que ser incluído dentro da relação daquelas pessoas que precisa e ser transferido diariamente nos dias que ele precisa, né, para fazer o tratamento que é a hemodiálise. É claro que existem casos que a pessoa pode fazer o tratamento em casa, isso são aqueles casos que a pessoa ainda não está tão debilitada, só que esse tratamento ele só pode perdurar por um tempo determinado. Então, e a pessoa também ela tem direito de escolher qual o tratamento que ela prefere e se ela quer ou não fazer o tratamento. Só que normalmente a pessoa que é diagnosticada, ela quer. Então o município tem que fornecer o transporte e vai além do transporte. Transporte, alimentação, estadia, se for fora do município. Existe uma verba que ela tem que ser destinada para esse custo que o município tem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Teve um caso, até ano passado, eu vim para... Perdi o rim em 2023 de novo, aí não tinha vaga em Barra Mansa, fui para Valença. Beleza, no meu caso eu conseguia ir normal, né? Mesmo saindo aqui de Barra Mansa 1h da tarde, chegando 11h30 da noite, não era nem um tratamento, era um sofrimento, porque esse dia inteiro lá, depois do dia inteiro de viagem, mas tinham pessoas, por exemplo, que estavam na cadeira de roda, pessoas debilitadas, que eles mandavam para lá. Aí a gente brigou muito para essas pessoas terem uma vaga em Barra Mansa. Nesse caso, a pessoa poderia nesse caso, poderia ter entrado na justiça para cobrar uma vaga, porque essa pessoa, certamente ela não estava boa para poder ir para outra cidade, sim, aguentar tantas horas de viagem, entendeu? Não estava sendo um tratamento. Sim, na verdade, tem que existir uma logística para tratar o paciente com um mínimo de dignidade, entendeu? O mais correto, o ideal é que tenha o tratamento dentro do município. O tratamento deveria ser dentro do município, mas é óbvio que existem casos que a pessoa não tem condições de ficar sendo transportada para lá e para cá. Tem que haver uma logística aí, uma troca, e tem que ter um jeito que ela seja tratada dentro do município. Ou se ela for transferida para outro município, pagar uma estadia para ela não passar por esse sofrimento. Não, mas assim, no caso assim... Entendi. Nesse caso, então beleza, a pessoa poderia entrar na justiça e tal. Você falou da justiça, porque se não é fornecido de forma administrativa, ela buscou isso administrativamente. Não conseguiu, ela pode recorrer ao judiciário através da Defensoria Pública ou através de um profissional da confiança dela, que entende do assunto, para poder ingressar com uma ação para fazer valer os direitos dela. Nós estamos falando de vida, de dignidade. Aqui em Barra Mansa tem Ministério Público? Sim, na verdade tem um atendimento do Ministério Público dentro do fórum, mas a central do Ministério Público é Volta Redonda, do lado do fórum, mas tem sim. Certo. Sim. O paciente debilitado, ele consegue ter uma ajuda de custo
para estar pagando? Na verdade, vai cuidar dele? O paciente renal, o paciente renal crônico, como outras doenças, eles têm vários direitos. Ele tem isenção de imposto de renda, ele tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria. Antes a gente chamava de auxílio doença, teve uma transição e modificou o nome recentemente. Se ele não trabalha, ele já não fazia contribuição para o INSS, ele vai ter direito ao BCP-LOAS, tem todos uns requisitos para entrar com o BCP-LOAS, que tem que analisar os requisitos ali, se enquadra em cada paciente. Mas, em regra, sim, ele tem direito a receber ou benefício assistencial ou previdenciário, tem sim. Tem até aqueles 25% adicional, né? Mas aí a pessoa tem que provar que ela não tem capacidade de locomoção, que seria um dos itens. Tem uns critérios lá. Na verdade, os 25% a mais, qualquer pessoa que recebe um benefício de auxílio doença, que é agora chamado auxílio por incapacidade temporária, se ele é dependente de um terceiro para os atos da vida civil, ele vai ter os direitos de 25% a mais no benefício, no valor do benefício que ele recebe, porque ele depende de um terceiro para auxiliar ele nos atos da vida civil, para transportar, porque tem pessoas que ficam extremamente debilitadas. Mas isso depende também de uma perícia, né? Ele tem que conseguir provar, porque tem uma perícia médica que tem que passar, né? Na verdade, quando você faz essa solicitação de acumular esses 25% a mais, existe um procedimento interno no INSS que passa por uma assistente social e uma perícia médica. Quando é constatado, já é fornecido. Em regra, é mais difícil conseguir diretamente no INSS de forma administrativa. Mas aí cabe também uma ação na Justiça Federal que vai analisar com um rigor mais cauteloso e, se for constatado, vai ser concedido. Legal. Por isso é importante a ajuda de um profissional que entende do assunto, ou a defensoria pública, porque as pessoas, às vezes, ela não tem informação e tem medo. Ela tem medo de falar assim, olha só, eu tenho direito, talvez por falta de argumento, por falta de conhecimento. Então ela fica acanhada. Ela acha que o fato de ser fornecido um carro que não tem ar-condicionado, que não tem um mínimo de conforto, que está super lotado, que vai deixar ela mais debilitada ainda, já está bom. E ela passa mal, quando eu digo que ela vai ser transportada para fazer um tratamento, ela não está indo passear. Sim. Ela não foi ali para o Rio, ou lá para São Paulo, ou para Juiz de Fora para fazer um passeio. Ela está indo para fazer um tratamento. Ela não está indo lá para Valença passear, conhecer a cidade. Ela está indo lá para fazer hemodiálise, que é um tratamento sofrido, é um tratamento doído e necessário para manter a vida dela aqui. E não é favor, né? É direito. Não, é direito. E agora uma coisa, já que você falou esse negócio de medo aí, eu vou falar uma coisa. Várias pessoas têm medo. Por exemplo, se eu entro com um processo contra a prefeitura, tem algum risco de eu ter que pagar alguma coisa para a prefeitura, por exemplo, se eu perco a causa? O que acontece? É uma dúvida em diversos processos, tá? Não só nesse, mas vamos falar nesse caso específico. A pessoa que entra com um processo na justiça, ela vai depender se ela tem gratuidade ou não. Se a pessoa tem uma renda que ultrapassa, por exemplo, 40% do teto da Previdência, hoje em média aí R$5.000, entendeu? R$4.000 e pouco. Se ela tem uma renda nesse valor, ela vai ter que pagar custas para o judiciário. Se ela entrar com processo e perder o processo, qualquer processo, ela vai ter que pagar a sucumbência, entendeu? Agora, se a pessoa tem gratuidade de justiça, a pessoa ela é beneficiária da gratuidade de justiça. Ela tem uma renda baixa, ela ganha 1, 2 salários mínimos. Ela não vai ter que pagar
absolutamente Porque nada. as pessoas têm medo, cara, de entrar, porque tem medo de ter que pagar. A pessoa tem que de entender. perder. Olha, tem gente que tem medo de perder. Ai, vão deixar de fazer o meu tratamento, tal, se eu entrar na justiça contra. De forma alguma, de forma alguma. É direito do paciente. O paciente deve procurar pelo mínimo de qualidade de vida. E existe leis, não é uma lei, existem algumas leis falando dos direitos do paciente, entendeu? Simplesmente é um direito. A pessoa não vai entrar com uma ação contra ninguém, ela vai buscar um direito dela. Ela tem que ter a consciência disso. Entendeu? Então é um direito que o paciente, a pessoa que precisar ingressar no judiciário para fazer valer um direito, se ela tiver gratuidade de justiça, ela não vai ter que pagar nada. Ela pode procurar a defensoria pública, entendeu? Existem aí profissionais que às vezes por mera liberalidade atua querendo de alguma forma ajudar, tem associações, enfim, entendeu? Ele pode procurar sim, que é um direito, e ele não vai ter que pagar nada se ele tiver gratuidade de justiça. O paciente acaba sendo assistido e tendo amparo. Exatamente. Ó, de gente, vários direitos. chegou nossos salgados aqui. Patrocínio da Moura Salgados, excelentes salgados aqui. Depois a gente vai deixar o contato dela também na descrição da live, tá? Continuando aqui. Vamos agradecer aí, Amor aos Salgados, tá bonito, tá gostoso. Tá. Não sei se tá gostoso, não, mas só de olhar eu sei que tá delicioso. Aqui, ó, da outra vez. Muito obrigada, Você tá? também pode pegar aqui. Vamos lá. Uma outra dúvida aqui. Pode continuar, Ivan. Deixa eu fazer uma. Sim. Então, o paciente assistido, ele sabendo que ele tem direito a todos esses benefícios. Quando ele não consegue ter acesso de alguma forma à qualidade do transporte com ar-condicionado, com conforto, como ele foi e falou assim, olha, eu fui, não tive... Falei, né, na minha clínica, consegui ter acesso e falar sobre aqueles problemas, levar. Ele mesmo assim não conseguiu ser assistido. Como ele faz? Como nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, é rotineiro, né? O paciente renal, ele ser transportado para outras cidades, para outros municípios, por conta da falta de tratamento no local que ele reside, né? Existe uma carência muito grande, existe um número gigante de pessoas com a doença renal crônica. Ele tem direito, se ele não conseguir administrativamente, que deveria ser o mínimo, ele deveria conseguir, ele tem que procurar uma ajuda judicial, de um profissional para entrar com uma ação judicial para fazer valer o direito dele. Eu falo do direito de transporte para fazer o tratamento, eu falo do direito de conseguir qualquer medicação que ele precisa para o tratamento da doença renal e as outras doenças que às vezes acontece em detrimento à doença renal crônica, né? A gente sabe e conversamos aqui antes de entrar no ar sobre a deficiência que tem do Noripurum. Sim, a pessoa ela falta. pode ficar aí extremamente debilitada por conta de não ter um medicamento. E ela às vezes não tem acesso, ela não tem dinheiro. Então o município, o estado, a União precisa fornecer. É uma obrigatoriedade que seja fornecido todos os medicamentos, que seja fornecido o transporte, um transporte digno, porque não adianta pegar um carro sem ar-condicionado, sem condições, colocar lá 4 às vezes passageiros, eles vão ali muvucado, né? Eles vão para fazer um tratamento e volta pior. Porque às vezes vai para outro município, faz a hemodiálise, mas ele sai de lá extremamente debilitado, porque só quem acompanhou um parente, ou só quem fez, ou quem passa pelo tratamento, sabe o quanto é desgastante, o quanto suga.
entendeu? O sangue da pessoa, ele é retirado inteiro do corpo, passa por uma máquina para poder filtrar, para voltar para o corpo dele. A pessoa fica debilitada, a pessoa fica cansada, a pessoa fica passando mal. Aí como que ela vai fazer uma viagem sem o mínimo de dignidade, sem um ar-condicionado no carro, no calor que nós estamos fazendo? Então, a pessoa tem que ser tratada com dignidade, o carro tem que ter um mínimo de conforto, se precisar, tem que ser pago uma estadia, até a alimentação. A lei é clara em relação a isso. Se não for fornecido administrativamente, é necessário que seja procurado o judiciário para poder ter uma determinação sob pena de multa para fazer valer o direito daqueles pacientes. Aqui, mas no caso aqui, então, vamos lá. Você falou que a pessoa transporte, mas até quando o transporte falha, imagine assim, eu estou esperando lá o transporte e ele não veio. Aí eu peguei, gastei dinheiro do meu bolso para ir fazer hemodiálise, porque eu não posso ficar sem fazer. Aí o que eu faço? Eu procuro a prefeitura e tento o ressarcimento com ele amigavelmente, ou eu já parto direto para a justiça, ou eu vou na clínica, tento com a clínica. Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer para mim poder recuperar esse dinheiro que me faz tanta falta? Quando a pessoa ainda tem o dinheiro no bolso ali no momento, para poder chegar até o local do tratamento, glória a Deus por isso. Sim. E é óbvio que ela tem que ser ressarcida. A lei, ela é clara e deixa extremamente esclarecido que esse custo que a pessoa teve para se deslocar para outro município para fazer o tratamento, ele tem que ser ressarcido. A lei é muito clara em relação a isso. Então, glória a Deus quando ela tem para poder pagar e depois ser ressarcida. Em regra, pelo que se sabe, as pessoas têm essa dificuldade para ser ressarcida, mas ela deve protocolar uma solicitação, tá, junto ao órgão, né, responsável administrativamente, e se ela não conseguir, ela deve procurar o judiciário, né? Não tem outra alternativa. Tem que procurar a justiça, né? Procurar um profissional da confiança dela, a Defensoria Pública, para poder ser ressarcida, porque a lei fala que o paciente, ele tem que ser atendido de forma integral. Alimentação, transporte, medicamento, estadia, tudo que for necessário para o bem-estar e para o tratamento de forma digna. Gente, eu acompanhei, eu sei o quanto é triste, o quanto a pessoa que é diagnosticada com doença renal crônica sofre. É muito sofrimento, é muito dolorido, eles ficam muito debilitados, não é algo fácil. Então, eles têm que ser tratados com dignidade e que cada um busque o seu direito. Sim, procurando sempre antecipado, estar ali sempre procurando antes do evento acontecer, dele viajar, ele procurar antes os direitos dele, para dar tempo. Porque às vezes a pessoa não tem disponibilidade Sim. do valor ali. Então, acho interessante, olha só, eu preciso fazer tratamento. Eu não tenho dinheiro nem para comer, porque dentro da casa, às vezes a pessoa tem lá um macarrãozinho dela. Sim, Tem pessoa que recebe loas, paga aluguel, põe compra na casa, como que ela vai... Por exemplo, uma coisa que eu acho estritamente impressionante. Os nutricionistas passam para a pessoa, você tem que comer ricota, você tem que comer não sei o que tal, coisas que eles não veem a realidade da maioria dos pacientes ali. A maioria dos pacientes não tem renda para comprar esse tipo de alimento. Sabe? Pega lá a maioria para você ver se tem condições de ficar comprando ricota. Não, a grande maioria não tem condições de comprar nem um terço dos alimentos. Ele vai lá, passa aquela lista dele lá, fria lá, sem saber a realidade do paciente. Eu fico impressionado, porque tem uma nutricionista na clínica lá, ela vai sexta-feira, passa a lista e tal. Só que ela devia fazer um programa de nutrição para cada paciente. Por quê? Para a pessoa não ficar perdendo peso. Porque a pessoa vai fazendo hemodiálise, vai só definhando.
porque não tem uma alimentação correta. Aí fala pra pessoa, você não pode comer isso, não pode comer Não pode isso, comer não pode nada, comer né? isso, mas não fala o que a pessoa pode substituir. Num preço acessível, numa forma acessível pra pessoa. Eu não conheço o sistema aqui, não conheço a nutricionista. É claro que o papel dela é orientar o que o paciente deve comer, mas eu acredito que dentro de todos os alimentos existentes deve existir alimentos num custo muito mais baixo que a pessoa possa ter acesso. Então eu acredito que aí precisa realmente ser feito algo de forma administrada em conjunto para que esse paciente que não tem condições financeiras consiga ter acesso a uma alimentação saudável para que a vida dele se torne mais tranquila, mais saudável. Mas eu acho que é falta de organização, de logística e, infelizmente, de acesso ao que normalmente quem mais precisa não tem. Porque quando você vai falar de um paciente, ele é paciente, ele está passando pela mesma dor que qualquer outro paciente passa. Mas quando a situação financeira dele é diferenciada, se torna mais tranquilo. Mas é aquele paciente que realmente não tem condições. Sim. E ele acaba ficando até com medo de falar. Exatamente. Sobre o assunto. E a saúde vai ficando mais debilitada, porque ele vai comer o que ele tem, o que ele tem acesso, o que ele pode pagar, entendeu? E isso vai debilitar a saúde dele. Então, é preciso que seja feito algo também. Vou fazer um apelo aqui para os nutricionistas que atuam nesse caso, para tentar fazer um programa, né, de alimentação para esses pacientes que tenha um custo menor. Né? Até me exaltei aqui um pouquinho, porque esse assunto me deixa realmente chateado. Mas mudando aqui um pouco aqui agora, vamos falar de abandono. Imagine o caso aqui, ó, que a pessoa morou com o outro lá, anos tal. No caso do homem, quando fica doente, eu vi várias vezes na clínica isso. O homem ficou doente, a mulher não abandona. Ela vai, leva ele, empurra a cadeira de roda, fica na sala lá esperando as 4 horas, é parceira mesmo. Mas na maioria das vezes, quando o caso é o contrário, a mulher fica doente, infelizmente o homem pega e mete o pé, ele abandona. Então eu queria saber o seguinte, se nesse caso a mulher teria como entrar com um processo de pensão, pedir uma pensão para ele, porque ela morou com ele tanto tempo. Aí ela ficou doente, ele pega e abandona ela. Triste realidade, né? A gente vive num país patriarcal, onde a sociedade é muito machista e, infelizmente, as mulheres, como o Paulo disse, ela sempre arregaça as mangas, né? Muitos dos nossos direitos, eles foram conquistados por lutas das mulheres. Nós, mulheres, somos diferenciadas. Temos que tirar o chapéu para nós. E quando nós precisamos, é diferente. Isso acontece em toda a sociedade, infelizmente. Sim. A mulher ela ainda é vista como algo meio que inútil, meio que, sabe? É uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista ainda. E a gente precisa mudar esse quadro. Em relação à sua pergunta, não só no caso de uma paciente renal crônica que passe por uma situação dessa, mas qualquer mulher que conviver com o marido há muitos anos, que não estiver mais apta a ser inserida no mercado de trabalho, ela pode e deve solicitar uma pensão do ex-marido, porque no caso desse parece que já não são mais marido e mulher, né? Acaba que ex-marido. Então, se a pessoa, ela sempre foi dona de casa, ela cuidou do marido, ela cuidou dos filhos, ela cuidou da casa e ela não consegue mais ser inserida no mercado de trabalho por conta da idade, por conta de não ter tido capacitação durante a vida dela, enfim, seja pelo motivo que for, ela tem direito de pedir sim uma pensão para o marido e possivelmente a justiça vai determinar que seja paga essa pensão para essa mulher. E tem outro caso também, que aí vai meio que abandono, mas é assim, filho
que só aparece no dia da mãe receber o auxílio, sabe? Não leva na clínica, não cuida, mas no dia de receber o auxílio, ele aparece lá também. Mas isso aí eu acho que não tem como ninguém impedir, né? Teria que ser alguma coisa da família, né? É algo muito pessoal, né? E a gente sabe que além de existirem muitos maus tratos entre filhos com os pais, existe também a questão que eles se aproveitam e, na verdade, querem administrar e pegar o mínimo que a pessoa tem, entendeu? Mas é algo realmente muito pessoal, que claro que a pessoa tem direito de, às vezes, denunciar por estar recebendo maus tratos, o filho está pegando o dinheiro dos pais, independente de qualquer situação. Mas aí também tem que fazer uma denúncia, ou vai depender de cada caso, mas também caberia aí uma intermediação de um profissional para acionar o judiciário para de alguma forma tentar resolver. Resolver, né? Vai. Sim. Então a gente trouxe a questão do transporte, a questão da locomoção, que já foi assistida aos pacientes, para que eles tenham essa noção de saber que esses são os direitos deles. E eles entraram e conseguiram fazer esse questionamento. Eles podem ter o direito negado à clínica de hemodiálise, de fazer hemodiálise? Pela lei, não, de forma alguma, entendeu? Deve existir uma logística que qualquer paciente que é diagnosticado com a doença renal crônica, imediatamente ele tem que ser inserido no tratamento, que é a hemodiálise. Hoje tem também o tratamento que, já há algum tempo, né, que o paciente pode fazer em casa, mas ele pode escolher qual o tratamento que ele quer, ele pode decidir se ele quer ou não fazer o tratamento, tá? Mas é obrigatório que seja fornecido o tratamento para ele. E o paciente que está mais debilitado, que não tem condições de ficar sendo transportado de um município para o outro, ou às vezes para outro estado, né? Ele precisa ser inserido dentro do município que ele mora e fazer o tratamento dentro do município que ele mora. Entendeu? Se não existe tratamento no município, ele tem que ir para o município mais próximo. Entendeu? Ele tem que ser transportado de forma digna. Ele tem que ser fornecido tratamento para ele. A lei é clara em relação a isso. Não existe essa possibilidade. Não tem o tratamento e simplesmente você vai ficar sem tratar, você vai morrer. Aí ela tem que mandar ele até para fora, para outra cidade, né? E custeando isso, né? Exatamente. Existem até casos, eu já acompanhei e tive acesso de pacientes que necessitavam do tratamento, como não tinha dentro da cota fornecida pelo SUS na localidade, eles inserem dentro de uma clínica particular e o município, o estado ou a União vai custear, vai arcar com esses custos, tá? Mas tem que ser fornecido. No caso, assim, agora, que de medicamento de alto custo, Noripurum, até que você falou já aí sobre ele, fui na farmácia de alto custo, ela falou que não tem. Aí ela fala para você, por enquanto você tem que comprar mesmo em farmácia normal. Como que a gente faz para eles terem que comprar, entrar na justiça, né, para eles terem que custear isso, porque bem, você não tem condições de ficar comprando. Noripurum são 4 ampolas, acho que dá R$90. Beleza, só que você toma 4 por semana. Então seria um custo. Aí como faria para a farmácia de alto custo ter que comprar esse medicamento e te fornecer? É obrigação do fornecimento de forma administrativa. A farmácia teria que fornecer imediatamente, tá? O sistema administrativo ali de saúde sabe da determinação que eles são obrigados a fornecer. Se não for fornecido de forma administrativa, tem que acionar a justiça, tá? Para ressarcir o que ele gastou, entendeu? O que ele teve que comprar, ou para determinar que o município disponibilize o valor para a pessoa comprar.
tá? É muito comum ações na justiça contra diversos pacientes, não só paciente de doença renal crônica, mas de diversas outras doenças, e a gente entrar com a ação na justiça e ter a determinação de que tem que ser fornecido. Não é fornecido, a gente já pede alternativamente que seja fornecido o valor. A gente vai pedir pro paciente juntar, né? O advogado vai juntar 3 orçamentos e vai ser fornecido o valor. Quando o município, o estado, a União não fornece após a determinação, é feito até uma penhora mesmo, um arresto daquele valor na conta bancária do município, tudo, para que a pessoa possa ter acesso àquele valor para comprar o medicamento. Isso acontece com vários pacientes. Tá vendo, gente? É direito de vocês. Inclusive paciente que tem outras doenças, mas é um direito do paciente. Legal. Agora, então, gente, não pode ter medo. É direito seu, você pode ir atrás do seu direito. Tá faltando medicamento? Entra na justiça. Tem que ter medo de morrer, tem que ter medo de ficar passando mal, buscar pelos direitos, buscar por ter o mínimo de dignidade e a saúde dentro do possível. Tem que buscar isso aí. A pessoa tem que falar assim: vamos lá, quem que vai poder me ajudar? Eu quero estar saudável, eu não quero morrer. Então a gente não tem que ter medo, tem que ter medo de morrer e de ficar mal. Agora uma outra situação aqui, doutor, que é complicada. Imagine, o ser humano é fogo. Tem um que se dá com uns, outros que se dá com outros. Normal. Então, no caso, se todo mundo se der com todo mundo, pessoa, tá normal. Se a pessoa chega na clínica, e ela não bate com aquele médico, ela tem direito a pedir para trocar de médico que atende ela, porque a clínica tem vários médicos, tá? Então, imagine que a pessoa faz um horário que ela não deu certo com aquele médico. Ela tem direito a trocar de médico e ela pode, por exemplo, sofrer alguma repressão da clínica por causa disso? É uma questão de bom senso, né? Eu vejo que aí tem que gerar o bom senso. Eu não posso fazer você engolir algo que está te fazendo mais mal ainda. O paciente, quando ele é diagnosticado, ele já fica com o psicológico extremamente abalado. Infelizmente, existem profissionais que não conseguem lidar com a emoção do outro. Então, ele trata a pessoa ali com uma normalidade que para o paciente não é normal. O paciente, além da dor física, a dor emocional dele vai muito além. Dói demais. Então, deveria ter o bom senso do médico rever isso e tentar tratar da melhor forma. Mas se não existe, é claro que é necessário mudar. É claro que, se for preciso, tem que buscar judicialmente esse direito para ele ser tratado com dignidade. Se não for com um profissional A, que seja com um B, com um C, porque do jeito que a gente encontra pessoas que não têm essa sintonia, empatia, existe, né, aqueles que têm, exatamente. Então, é necessário fazer com que ele seja tratado com dignidade. Se não for com um profissional A, que seja com um B, com um C ou com um D. Então, até trouxe esse caso, porque no meu caso foi assim, por exemplo, eu era atendido por um médico que conversava comigo, falava se eu estava fazendo exercício, via como é que eu estava, tal, me acompanhava, tinha um bate-papo legal com ele. Aí, mas no dia que foi o diagnóstico que eu ia perder o rim, foi uma outra doutora, porque ele não pôde ir. Ela simplesmente falou pra mim assim: você daqui a 6 meses vai perder o rim. Aí eu falei: doutora, mas alguma... Não, só daqui a 6 meses você vai perder o rim, aí a gente vai fazer o desmame e tal. Então ela não era nem, sabe, e nada, assim, seco, assim, falou isso e acabou. Se eu não fosse forte, uma pessoa mais fraca fica abalado com isso, entendeu? A gente se emociona de ouvir isso. E eu sei que isso acontece porque minha mãe foi paciente renal crônica, por sinal, quando ela foi diagnosticada e logo eu comecei a verificar as possibilidades para ela fazer transplante, a orientação era: não
Não vai fazer transplante não, a senhora já é idosa, vai fazer transplante para quê? Eu falei, gente, eu não consigo imaginar que a orientação de um profissional é essa, entendeu? E eu acho que porque o sistema é tão complicado, é tão difícil, não era essa orientação naquele momento, mas quando eu fui procurar um outro profissional fora, e um profissional de renome, tudo, ele falou assim, não, ela deve fazer o transplante. Aí a gente foi fazer exame para poder verificar quem era compatível, fez eu e uma irmã minha. Nós duas fomos compatíveis de imediato. Na época eles ainda falaram, não, mas não pode fazer duas de uma vez. Falei, não, a gente precisa fazer com que tudo seja o mais rápido possível. Não dá para ela ficar naquela máquina que ela vai morrer lá. Ela não se adaptou com o tratamento de hemodiálise. Ela saía de lá quase morrendo todos os dias. E na época, quando ela fez o transplante, ela fez em Juiz de Fora, os profissionais me chamaram e falaram, olha, foi o transplante de paciente renal eu não me lembro quantos anos, mas eles já faziam há 20 e tantos anos, mais rápido que ocorreu. Ela fez, da data que ela foi diagnosticada até a data do transplante, foram 5 meses. Foi um tempo recorde, entendeu? Porque normalmente as pessoas ficam pelo menos em torno de 2 anos, né, em regra. Então, é necessário que tenha um profissional capacitado, mas que também tenha empatia com o paciente e trabalhe na prevenção. O que a gente pode fazer para que esse rim dure aí e você, um dia na idade, no momento adequado, se você vier a óbito, não vai ser porque o seu rim não está funcionando mais, não vai ser por isso. Outra coisa, então o paciente renal tem direito a psicólogo e assistente social pelo SUS? Na verdade, a lei fala que é obrigatório o tratamento psicológico e com assistente social. E é necessário, né, gente? Sim. Quem está perto de um paciente diagnosticado, até os familiares, a gente precisa, é necessário. E a lei determina que tem direito. Legal. Sim. E em questão de acompanhante, o paciente pode ter acompanhante dentro da sala de hemodiálise? Então, o acompanhante, ele é obrigatório para aquelas pessoas menores de 18 anos, maiores de 60 anos, e se o médico verificar que essa pessoa está debilitada e passar, né, receitar a necessidade de um acompanhante, aí passa a ser obrigatório. Entendeu? Porque eu sei que tem essa questão também, não pode entrar, às vezes a pessoa está extremamente debilitada, é outra questão de bom senso também. Mas se não houver o bom senso e o médico fala, não, esse paciente necessita de um acompanhante, porque às vezes a pessoa não consegue pegar um alimento para pôr na boca. Sim. Entendeu? Sim. E estiver essa determinação médica, é obrigatório que libere o acompanhamento ali do acompanhante. Seria importante o paciente conversar com o médico. Com o médico que exatamente. Bom senso para que consiga. E se não tiver bom senso, o médico vai receitar e a justiça vai determinar. Sim, ótimo. Vai determinar se a pessoa buscar esse auxílio, essa ajuda. Exatamente. Então, ótimo. Faz uma. Sim. Então, tanto em questão do acompanhante, que ele sempre tem, porque sempre teve essa dúvida. Eu trouxe para você para esclarecer, porque é uma dúvida muito frequente do paciente, porque o acompanhante ele chega até a sala de espera e acaba não fazendo um acompanhamento para dentro da sala com o paciente. Então é importante ressaltar e trazer para os pacientes que ele estando debilitado, o paciente estando debilitado, ele deve conversar, o médico vai avaliar, vai ver a situação, vai ver que ele está debilitado e vai determinar que ele precisa de um acompanhante. Tendo essa determinação, essa orientação médica,
o acompanhante vai poder ser liberado para ficar lá do lado ou ter o acesso, entrar, sair, verificar como que ele está. Até porque os profissionais de saúde nesses locais, eles não conseguem ajudar em tudo. Eles estão ali... Eles estão trabalhando. Exatamente. Tem a limitação deles ali, a limitação que eu digo, de cuidar de aplicar a medicação, tudo, mas ele não tem aquele cuidado de, eu vou colocar um alimento na boca, eu vou limpar isso, eu vou limpar aquilo. E o paciente, às vezes, está tão debilitado que ele não consegue colocar algo na boca, não consegue fazer nada. A gente sabe que... Na verdade, no meu ponto de vista, eu não sou profissional da área de saúde, né? Eu sou advogada. A minha profissão, ela faz com que busque o direito do próximo. Mas, no meu ponto de vista, na minha ignorância na área de saúde, eu vejo que qualquer paciente renal crônico que está fazendo hemodiálise necessita de acompanhamento. Quando a minha mãe fez o tempo que ela fez, nós acompanhamos o tempo todo. Todos os dias que ela estava fazendo hemodiálise, tinha alguém lá. Ela saía de lá, ela não tinha a menor possibilidade de sair sozinha. Não tinha. Sim. E a gente acaba acompanhando mesmo. Eu também acompanhava minha mãe. A gente acaba acompanhando, fazendo esse acompanhamento, esperando, porque o paciente sai bem debilitado. Completamente debilitado. Ele sai muito fraco, muito, muito fraco. Sim, então é muito importante trazer essa orientação mesmo para os pacientes. Sim. Tem um outro caso aqui, no caso assim, se a pessoa ainda não foi demitida, ela, sabe, está tratando do rim e tal, mas a empresa não demitiu ela. Ela sofreu discriminação.